Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio completo do nosso Ansiecast, onde nós vamos falar hoje sobre recaídas da ansiedade, do pânico, da depressão. Como você pode fazer para não cair em recaídas? Como você pode fazer para melhorar das questões emocionais permanentemente a ponto de que você não permita se envolver novamente nessas questões, que você não permita a ter recaídas. A gente vai falar sobre isso hoje, então se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações, porque nesse canal Método CDA Oficial, todas as segundas-feiras a gente traz o episódio do nosso Ansiecast. E também traz episódios sobre outras informações sobre saúde emocional. Então se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum episódio. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o terapeuta Joelton Rodrigo, sou criador do tratamento CDA e a única intenção aqui desse canal é te ajudar a ficar bem emocionalmente. Então, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa ferramenta maravilhosa que a internet nos proporciona e nos dá a oportunidade de levar conhecimento sobre saúde emocional para todos vocês. Antes de começar, eu quero mandar alguns abraços aqui para algumas pessoas que comentaram no meu episódio anterior do Ansiecast. Então, um abraço para Josenilda Bandeira, um abraço para Rose Barbosa, um abraço para Marlise Domingues, um abraço para o Caio Vitor Pereira Batista, um abraço para você, meu amigo, um abraço para Eliane Gomes e um abraço para Maria Aparecida. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência e sempre estar compartilhando os nossos conteúdos. Bom, é o seguinte, todo mundo que está sofrendo com algum tipo de saúde emocional, de problema de saúde emocional, como ansiedade, pânico, depressão, estresse, seja lá o que for, a pessoa sempre tem a preocupação de superar esse problema emocional. E depois de superar esse problema emocional, a pessoa tem a preocupação de não ter recaídas desse problema emocional. Porque acontece muito da pessoa conseguir ficar bem emocionalmente, mas logo em seguida ela está sofrendo novamente com a questão da saúde emocional. A pessoa supera a ansiedade e algum tempo depois está sofrendo com ansiedade novamente. É muito comum isso, é mais comum do que o que vocês imaginam. E não há nada pior do que você superar algo e logo depois estar sofrendo com os mesmos sintomas, porque é como se a cada vez que você sofresse com esse problema novamente, você tivesse a certeza que você não vai se livrar disso nunca. A cada vez que a pessoa supera a depressão, que a pessoa supera a ansiedade, que a pessoa supera o medo e volta a sentir aquilo novamente, ela tem essa impressão de que ela vai viver para sempre com isso. E o pior, se ela não for bem instruída, se ela não tiver as informações necessárias, ela vai acabar pensando que realmente esse problema é para a vida toda e pode até desistir de se tratar, porque ela pode ter a impressão de que nada do que ela faça vai adiantar. Ela sempre vai voltar a sentir aquilo novamente. E é importante entender alguns aspectos na questão da recaída para que você não caia novamente nesse erro, para que você não recaia na recaída, não é verdade? E é o seguinte, primeiro, a pessoa que está passando por algum problema emocional, ela vai ter que fazer um tratamento, uma terapia ou um autotratamento. O que seria um autotratamento? É quando a pessoa começa a cuidar desse problema emocional por conta própria. É o mais indicado? Não. Pode dar certo? Pode, dependendo do seu grau, do seu nível de ansiedade, de depressão, de medo. Você pode sim começar a se tratar sozinho e obter êxito. Mas o mais convencional é quando a pessoa faz uma terapia, um tratamento com um profissional, seja ele de qual estilo for, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, enfim.
E quando a pessoa faz esse tratamento, a única intenção que ela tem é buscar saúde emocional. Ela quer superar aquele problema emocional que ela está sentindo. E se o tratamento for bem feito, e se a pessoa cumprir o seu papel no tratamento, porque tem muito disso também, é importante que o cliente, que ele tenha em mente que não basta simplesmente ele fazer uma terapia, que ele precisa fazer a parte dele na terapia. Então, quando o tratamento é bem feito, quando o cliente faz a sua parte, a pessoa consegue superar o problema emocional. Mas a partir dessa superação, vem o medo da recaída, o medo de sentir novamente aquilo que ela sentia antes. E o que é uma recaída? Para que você possa entender. A recaída nas questões de problemas emocionais, ela se dá a partir do momento que você sente que superou um problema, ou a partir do momento que você recebe alta do tratamento que você esteja fazendo, né? Recebe alta e o profissional informa que você está bem. Então que você superou aquele problema emocional que você tinha. Se você tinha crises de ansiedade, você não está tendo mais crises de ansiedade, está sabendo lidar com elas. Se você tinha fobia de alguma coisa, você consegue encarar essa fobia tranquilamente. Se você sofria com ansiedade generalizada, você não está sentindo mais aqueles sintomas. Se você sofria com depressão, você não está mais sentindo aquela angústia, aquela tristeza. Se você tinha algum trauma de infância, você conseguiu resolver esse problema. Então você se vê livre, né, desse problema emocional, retoma a sua vida, começa a fazer as coisas novamente que você não fazia e segue sua vida adiante. Primeira fase da recaída é a superação, né? Quando a pessoa consegue vencer aquele problema que tanto te atrapalhava, aquele problema emocional que tanto te atrapalhava. Mas logo em seguida, não importa se um mês depois, 6 meses depois, 1 ano depois, a pessoa volta a sentir tudo aquilo que ela sentia antes de superar. E isso, no meio emocional, é chamado de recaída. Quando a pessoa começa a sentir novamente aquilo que ela sentia antes. E de acordo com o tempo que eu trabalho com saúde emocional, que são mais de 12 anos, quando isso acontece, quando a recaída emocional acontece, a pessoa se desespera mais do que o que ela se desesperou pela primeira vez. Porque apesar dela saber com o que está lidando, apesar dela saber o porquê está sentindo aqueles sintomas, não é mais algo novo, como quando aconteceu na primeira vez. Essa pessoa, ela, como eu disse no início, ela tem a impressão de que isso vai ser eterno, de que ela não vai se livrar disso nunca. E essa sensação de que não vai se livrar daquilo nunca, que aquilo vai ser eterno, é como se fosse uma sentença. A pessoa se acha sentenciada a viver com aquilo para o resto da vida. E outra questão importante da recaída é que a pessoa começa a perder a motivação de buscar tratamento. E por isso é importante um assunto como esse sendo tratado de forma aberta. E o nosso podcast aqui é diferente dos outros, não tem convidado, porque justamente eu trago aqui os assuntos que vocês querem, que vocês precisam, que vocês pedem. Então, como eu sempre digo, o convidado aqui é você. E então, a pessoa acha que essa sentença vai para a vida toda e ela perde a motivação de se tratar. Aí é onde mora o problema. Quando você tem recaídas, é porque principalmente por 2 motivos. E é importante que você entenda esses motivos para entender o motivo que a recaída aconteceu. Primeiramente, se você ainda não conseguiu superar o seu problema emocional pela primeira vez e já está com medo da recaída ou está com medo de ficar com isso para sempre, saiba que isso é normal, tá?
O ser humano, a maioria das pessoas ansiosas vive no futuro, certo? A ansiedade já é algo que te faz viver no futuro. E te fazendo viver no futuro, ela vai sempre te trazer imaginações catastróficas, imaginações negativas sobre aquilo que pode acontecer com sua saúde emocional. E então, você vai ficar antecipando coisas que não aconteceu. A pessoa ansiosa, ela se preocupa com a recaída mesmo antes de superar o problema. Isso é perfeitamente comum. Mas, como eu ia dizendo, a recaída acontece principalmente por dois motivos. O primeiro, quando acontece algo novamente na sua vida que te traz um sentimento negativo muito grande. Por exemplo, as pessoas confundem muito recaída com isso que eu vou falar agora. Vamos supor que você sofria com depressão e você fez um tratamento e superou essa depressão. Você estava há 6 meses bem da depressão, o tratamento foi bem feito, você consegue fazer aquilo que você já não fazia, você está bem a cada dia melhorando. Aí acontece a separação de um relacionamento que você vivia há 25 anos. E você começa a se sentir triste novamente. Começa a sentir as mesmas coisas que você sentia antigamente. As pessoas atribuem muito isso a uma recaída. E acham que são fracas, acham que são frágeis, que são vulneráveis. Mas veja bem, a vida não é uma constante. A vida, ela é feita de altos e baixos. A vida, quando você supera algo uma vez, não quer dizer que você não vai sentir aquilo nunca mais. Então, a recaída, quando acontece por esses motivos, por um acontecimento na sua vida, é perfeitamente comum, perfeitamente normal, e você, se for o caso, precisa novamente fazer um acompanhamento, uma terapia, algo nesse sentido, para você voltar a se sentir bem. Tem pessoas que perdem um ente querido, tem pessoas que perdem um emprego, tem pessoas que sofrem um acidente, um abuso, um assalto. Sabe, a pessoa passa por uma situação difícil na vida e ela volta a sentir novamente aqueles sintomas que ela sentia antes de superar. E acha que isso é anormal. Mas não, é do ser humano. Então bote na cabeça de vocês o seguinte: não é que porque você superou a ansiedade uma vez, superou um trauma, a síndrome do pânico uma vez, que você não possa passar por isso novamente. Pode sim. Principalmente, como eu estou falando, nessa situação que tem um motivo para isso. Eu vou citar um caso de uma cliente aqui que eu sempre gosto de citar, porque são 12 anos trabalhando, né? Afinal, são 12 anos trabalhando com terapias e eu já tive clientes de todas as maneiras. Então, todo caso que eu conto aqui para vocês, eu sempre vou ter um exemplo. Isso é bom para enriquecer o nosso debate. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, porque eu posso ler nos próximos episódios do Ansiecast. Isso até vai facilitar para que eu vá respondendo vocês, vá tirando as dúvidas. Então, no episódio seguinte, eu sempre respondo as dúvidas do episódio anterior. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta abaixo que no próximo episódio eu vou fazer sobre um outro assunto e vou responder as dúvidas de vocês, beleza? Combinado? Então, essa cliente foi o seguinte: ela tinha sofrido abusos na infância e acabou desenvolvendo síndrome do pânico, né? Principalmente na questão de relacionamentos. Só de pensar em se relacionar com alguém, essa pessoa tinha crises de pânico. Quando a gente foi fazer o processo terapêutico, descobrimos um abuso na infância aos 5 anos, por um parente próximo, trabalhamos esse trauma, ressignificamos, com ferramentas de mudanças de hábito, de percepção, de pensamentos, de técnicas, ela conseguiu voltar a viver novamente, perdoando, ressignificando esse fato. E aí, alguns meses depois, essa mesma cliente volta ao nosso centro de atendimento, e novamente com síndrome do pânico. Ela disse que não estava dormindo, não estava conseguindo sair de casa direito, não estava conseguindo dirigir sozinha.
e que tudo tinha voltado desesperada, que tudo tinha voltado, que ela pensou que estava livre disso para sempre, que ia viver com isso a vida inteira. Nesse mesmo desespero que eu falei para vocês, que as pessoas que superam e voltam a sentir algo, sente esse mesmo desespero. E na nossa primeira conversa, primeiro eu tentei acalmar ela e depois fui entender o que estava acontecendo. Aí onde ela me disse que há 2 semanas atrás tinha sido assaltada à noite voltando para casa. Ela não tinha se ligado nisso, mas aquele fato tinha trazido novamente gatilhos de síndrome do pânico, que utilizaram as memórias que ela já tinha anteriormente, junto com mais uma memória traumática que foi formada nesse novo fato que aconteceu na vida dela, para desenvolver novamente um problema de síndrome do pânico. Mas ela não tinha se ligado que essa síndrome do pânico teria acontecido por esse fato novo da vida dela. Esse fato de um assalto aconteceu. Voltando para casa sozinha à noite, foi agredida, o cara foi violento, tinha arma de fogo. Então isso causou um novo trauma. E ela, com medo disso acontecer novamente, não estava dirigindo sozinha, não estava saindo de casa praticamente. Estava com medo. E aí que ela foi entender que, apesar de ser uma reincidência, apesar de ser uma recaída, um fato não tinha a ver com outro fato. Aconteceu novamente por uma situação de vida. Então, se você, meu amigo, minha amiga, aconteceu isso com você, de ter uma recaída por um motivo, não se ache fraco, não se ache frágil, não ache que você não vai conseguir ficar bem nunca, não ache que você é azarado, que você não merece, que é uma sentença, que você não precisa mais buscar tratamento. Não ache nada disso. Analise se essa recaída primeiramente aconteceu por esse fato que eu estou te contando. Você pode ter sofrido um acidente, você pode ter sofrido uma perda muito grande, você pode ter passado por uma situação difícil no trabalho, de desemprego, situação financeira. Você pode ter brigado com alguém, se separado, um relacionamento muito longo. Então, uma preocupação muito grande com o filho, por exemplo. Então, as situações da vida, elas podem nos trazer sentimentos e problemas emocionais, sim, independente da pessoa já ter superado ou não. Porque as pessoas criam a falsa impressão de que, sofri com depressão, superei, não estou mais propenso a sentir isso. É um mito. O mesmo mito que as pessoas têm de que profissionais da área de terapia não sofrem com depressão, com ansiedade, com pânico. Eu sofri com pânico na minha adolescência, não trabalhava ainda com terapias. Mas eu tenho muitos colegas de trabalho que passaram por momentos de depressão, inclusive o professor meu, momentos de depressão muito forte, síndrome do pânico muito forte. Dentro do meu tratamento, o método CDA, entra muitos psicólogos, muitos terapeutas que estão sofrendo com questões emocionais. Então, meus amigos, entendam o seguinte: circunstâncias da nossa vida podem nos fazer ter uma recaída, sim. E não tem nada de errado com você. Se você já superou, ao invés de você ficar se martirizando, se culpando por estar sentindo novamente, pense o seguinte: eu já superei isso uma vez, então eu vou superar novamente. Utilize os mesmos métodos, as mesmas técnicas que você utilizou da última vez que você superou. Se você fez isso sozinho, continue fazendo. Se você buscou um profissional, procure o mesmo profissional, outro profissional, para que você possa repetir novamente essa estratégia que te fez superar esse problema emocional. Mas desistir, nunca. Achar que isso é uma sentença, nunca. Achar que você superou a primeira vez, não vai sentir nada nunca mais, é um erro. E as pessoas precisam entender isso. A vida é feita de circunstâncias.
Ah, Joelberton, então sempre que acontecer alguma coisa comigo, eu vou voltar a sentir uma recaída? Não, porque isso não é regra. Nas questões emocionais não existem regras. Uma pessoa pode passar pelo mesmo assalto que a outra. Uma desenvolveu trauma, a outra não. Gêmeos idênticos podem passar pela mesma situação de trauma na infância. Um pode desenvolver um trauma, o outro não. Vai do modo como o cérebro de cada um processou aquela informação, aquela situação. Vai do modo como o organismo de cada um reage às ameaças. Vai do modo como o organismo de cada um reage às ameaças da vida. Mas de uma coisa é fato: quando você passa por um problema emocional e supera, o seu organismo, o seu cérebro, ele cria uma resistência maior em relação a essa questão de problemas emocionais. Então pode ser que você passe por uma situação de medo, de trauma, de abuso, de perda e você não desenvolva nenhum problema emocional. Pode ser sim, não é regra. Não é que você supera um problema emocional e passa por uma situação difícil e vai desenvolver novamente. Não, mas a questão é, o primeiro ponto da recaída que eu quis abordar é esse. Uma recaída que acontece por uma situação de vida. Você superou, mas aconteceu algo na sua vida novamente que te fez sentir esse problema. Esse é o primeiro ponto. A gente vai entender o segundo agora, que para mim é até o mais normal, o que mais acontece. Mas entenda, você não é imune. Situações de vida podem acontecer novamente. E cada um vai interpretar essa situação de uma maneira. Outra coisa, não se compare. Ah, eu passei por essa situação, meu vizinho passou também, ele está bem, eu não. Pare de fazer comparação, meus amigos. Repito, cada um funciona de uma forma. Cada ser humano, cada organismo funciona de uma forma. Não é porque um aconteceu algo que o outro tem que acontecer também. Cada um vai reagir de uma maneira frente às dificuldades, às adversidades da vida e situações que podem atrapalhar o seu dia, ok? Bom, a segunda questão que mais traz recaídas, e aqui eu quero abordar essas duas que para mim são as principais. A primeira são as situações de vida, como eu falei. E a segunda é o seguinte: a segunda é culpa sua. A segunda é culpa do cliente. Porque o que acontece? Qual é um dos maiores ditados que a gente repete? A gente só nada quando a água está no pescoço. Ou só dá valor quando perde. Esses não são um dos maiores ditados que é dito pela sociedade? Por que eu estou dizendo ele, recitando eles aqui para vocês? A pessoa, quando ela supera um problema emocional, muitas vezes ela está com hábitos ruins, dormindo tarde, acordando cedo, sedentária, não fazendo nenhuma atividade relaxante, não cuidando da autoestima. Ela está estressada, ansiosa, preocupada, ela não tem organização, essa pessoa é uma pessoa extremamente agitada, então ela desenvolve algum problema emocional, como ansiedade, pânico e depressão, certo? Aí essa pessoa vai procurar um tratamento, uma ajuda terapêutica e ela consegue aprender ferramentas que te façam ficar bem. A pessoa começa a respirar corretamente, começa a meditar, começa a entender como funciona o cérebro e a mudar os seus hábitos. E passo a passo, como eu digo lá, os meus clientes do método CDA vão entender isso que eu estou dizendo. E passo a passo, a pessoa começa a ficar bem emocionalmente. Até o ponto em que ela transformou tanto os seus hábitos, transformou tanto a sua rotina, que ela não sente mais esse problema emocional. Ela está bem, ela está curada. E a partir do momento que essa pessoa se considera curada, que ela não está sentindo mais nada, o que ela começa a fazer? Começa a repetir os mesmos hábitos e ações que ela fazia anteriormente. Começa a estar sedentária novamente, começa a negligenciar sua saúde emocional, a parar de organizar seu dia, a parar de fazer atividades relaxantes, a voltar a trabalhar muito, descansar pouco. E aí, essa pessoa, sem perceber, ela vai voltando a fazer as atividades que o levaram a sentir esse problema emocional.
E quando isso acontece, ela volta a sentir esse problema emocional novamente. Porque ela parou de fazer aquilo que estava te fazendo bem e voltou a fazer aquilo que estava te fazendo mal. Ela vai ter a recaída, porque ela voltou a fazer as questões que ela fazia antes. Então isso é uma dica de ouro. Você que está assistindo, merece ser compartilhado, curtido e se inscrever no canal, porque 40% das pessoas que assistem aqui o podcast não estão inscritos nesse canal. Então se inscreva e ative o sininho. Essa é uma dica que vale ouro. Você que conseguiu superar o seu problema emocional e está sentindo algo novamente, verifique se você não está novamente fazendo os hábitos e ações que te fizeram sentir esse problema emocional no passado e por isso você está sentindo isso. Esse é um dos casos que mais acontecem. As pessoas fazem o tratamento, ficam bem. E aí depois de alguns meses, um ano, a pessoa volta lá no suporte do método CDA e diz: Joeverton, eu estou me sentindo mal novamente. E aí você vai conversar com a pessoa e percebe que ela está agitada, ansiosa, ela não está fazendo nada que te faça bem, está dormindo tarde, acordando cedo, está sedentária, está negligenciando sua autoestima, não está cuidando de si, trabalhando demais, estressada demais, e aí ela volta a sentir, porque imagine a seguinte situação. Você tem um carro e começa a abastecer o seu carro em um posto de gasolina que tem uma gasolina ruim. O seu carro às vezes pega, às vezes não pega, e quando pega é fraco, engasgando, apagando, até que você vai na oficina e o mecânico diz o seguinte: olha, o problema do seu carro é a gasolina, você não pode mais abastecer nesse posto, você tem que abastecer nesse posto aqui. E aí você, beleza, mecânico, começa a abastecer nesse outro posto. E naturalmente, um dia após o outro, quando a gasolina antiga vai acabando e a gasolina nova vai começando a ser usada, o seu carro está forte, liga de primeira, não engasga mais, não apaga, o seu carro está sensacional. E aí você começa a andar um mês com o carro assim e você diz: não, meu carro não tem problema nenhum. E o que é que você faz? Começa a abastecer novamente. Não, é só hoje. Só hoje. Começa a abastecer novamente naquele posto de gasolina que o mecânico disse para você não abastecer mais. E o seu carro começa de vez em quando a engasgar, pensar que não, o seu carro está na mesma situação. O que aconteceu? Você começou novamente a abastecer com a gasolina ruim. Assim também é o seu organismo. Não adianta de nada você estar se sentindo mal, com ansiedade, pânico e depressão, você procurar um terapeuta, ele te ensinar os hábitos e ações que você deve agir, você fizer isso, e você faz isso, fica bem. E depois que você ficar bem, você volta novamente a repetir as velhas ações. Você vai começar a se sentir mal. Então esse é o segundo maior problema que causa recaídas. É a pessoa voltar a fazer as coisas que ela fazia antes de fazer o tratamento. Aquele ditado que eu falei: a pessoa só nada quando a água está no pescoço. Quando a água está lá embaixo, a pessoa fica tranquila. Quando a água está no pescoço, ela começa a nadar. E tem um ditado que diz que as melhores empresas, elas crescem quando estão em crise, que é onde o empresário vai procurar coisas diferentes para fazer. É a mais pura verdade. Mas em relação à saúde emocional, não espere você ficar mal novamente para fazer tudo aquilo, o processo de novo. É claro que quando você ficar bem emocionalmente, você não precisa fazer as técnicas ou os hábitos da mesma frequência que você estava fazendo quando estava começando a superar. Mas começar a negligenciar, a não fazer nada novamente, a simplesmente ignorar a sua saúde emocional, isso você não pode fazer. Porque é como se você estivesse voltando à estaca zero. É como se você estivesse voltando a fazer aquilo que te fazia mal novamente. Então, essa segunda questão que te faz ter recaídas é responsabilidade sua. Tem pessoas que só funcionam na pressão.
com alguém te enchendo o saco, com alguém te perguntando coisas, com alguém te incentivando. Se for esse o seu caso, procure um suporte emocional para que você fique bem emocionalmente. É o que a gente faz no método CDA. Tem um suporte onde a gente fica acompanhando a pessoa todos os dias, passo a passo, para que ela não desista e não desmotive e volte a fazer velhos hábitos e ações. A grande questão nisso tudo, das recaídas, é entender que você é um ser humano. Se você teve uma recaída porque você passou por algum problema difícil na vida, entenda que você é um ser humano, não se culpe por isso, não comece a se julgar, a se criticar, a se maltratar como muitas pessoas fazem, porque isso só vai piorar a situação. Todos nós estamos propensos, sujeitos a que isso aconteça, um problema de saúde, um problema na família, algo que vai nos fazer se sentir mal novamente. Se esse for o caso, você pode procurar ajuda, não é vergonha nenhuma isso acontecer. Não deixe que o ego, que muitas vezes acontece, da pessoa falar, poxa, mas eu já procurei ajuda pela primeira vez, eu vou procurar ajuda novamente, vão pensar que eu sou louco, vão pensar que eu não tenho mais solução, vão pensar que eu não tenho mais jeito. Não pense assim. Comece a pensar que você está fazendo isso justamente porque você é um ser humano. E como ser humano, está sujeito a acontecimentos desse tipo. E se a sua situação de recaída aconteceu após algo parecido, como eu relatei na segunda situação, de você parar de agir e fazer as questões que você fazia antes, que te fizeram ficar bem, as técnicas, as terapias, as mudanças de hábito, as atitudes. Então você pode novamente começar a fazer isso. Aí tem pessoas que falam o seguinte, mas Everton, eu vou ter que aplicar as técnicas para o resto da minha vida? E eu lhe respondo da seguinte maneira, você prefere aplicar técnicas para o resto da vida ou tomar remédio para o resto da vida? Meus amigos, não é questão de aplicar ou não para o resto da vida. É questão de que se você cultiva bons hábitos, o seu organismo vai te responder com saúde emocional. Se você cultiva hábitos ruins, o seu organismo vai te responder com saúde emocional ruim. É isso que você precisa entender. Muitas pessoas querem ter hábitos ruins, atitudes ruins, de dormir dormir tarde demais, acordar cedo, dormir pouco, não cuidar da sua saúde mental, não ler um livro, não meditar, não relaxar, não cuidar da sua alimentação, não fazer exercício físico. As pessoas querem ter hábitos ruins e ter uma saúde emocional boa. Não existe meio termo. Ou você tem uma vida equilibrada, uma saúde emocional equilibrada, ou você tem uma vida desregulada, uma saúde emocional desregulada. Isso não quer dizer que você não possa comer algo que você gosta, ir para uma festa, fazer algo com seus amigos. Não quer dizer isso. Isso quer dizer equilíbrio. A palavra-chave para que você não tenha recaídas após superar algum problema emocional é equilíbrio. E se você teve uma recaída, ou se você está tentando superar pela primeira vez o seu problema emocional e quiser saber mais sobre o meu tratamento natural emocional, que existe há mais de 12 anos para ansiedade, pânico e depressão, chamado protocolo Método CDA, um protocolo natural que tem técnicas, terapias, mudanças de hábito, que eu mesmo dou suporte para você em um número exclusivo de WhatsApp. É só chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Será um prazer conhecer a sua história, saber mais sobre você, conversar, te dar dicas, te mandar dicas de saúde emocional todos os dias. Everton, por que no WhatsApp? Meus amigos, o WhatsApp é o único meio que eu entendo atualmente que a maioria das pessoas tem, que pode ser mais pessoal, que pode ser privado, né? Que você pode confiar em uma pessoa falar com você e que eu posso dar atenção. Aqui no YouTube, nos comentários, infelizmente não tem como a gente trocar essa ideia. E lá no WhatsApp tem. Conversar, conhecer sua história, te explicar como funciona, mandar áudios. Então é por isso que eu recomendo no WhatsApp. Se você não quiser adicionar esse número, tem um link aqui acima, um link na descrição do vídeo, um link nos comentários fixados que se você clicar, vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar.
Esse foi mais um episódio do Ansiecast, onde eu falei sobre recaídas. Se você quiser algum tema específico aqui no Ansiecast, deixa aí nos comentários. Apesar do podcast ser de saúde emocional, onde eu falo com você, eu vou tentar trazer um convidado online, um convidado presencial, para conversar também de vez em quando, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, siga o meu Instagram, Joeverton Rodrigo, se inscreva no nosso canal principal, que é o Joeverton Rodrigo Oficial, que tem as Ansie Lives lá. E por hoje é isso. Forte abraço! Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. E eu te vejo então no próximo Ansiecast.